O ano é 1939. Por toda a Europa, uma sensação de pavor paira no ar. Em 1º de setembro de 1939, o mundo assistiu incrédulo enquanto as forças alemãs invadiam a fronteira polonesa, desencadeando uma tempestade que engoliria o globo. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da humanidade, havia começado. Este conflito global remodelou o mapa mundial, despedaçou impérios e deu origem a novas superpotências. Foi uma guerra de brutalidade sem precedentes, travada em terra, mar e ar. Desde os ermos congelados da Rússia até os desertos escaldantes do norte da África. Milhões pereceram, não apenas nos campos de batalha, mas também nos horrores do Holocausto, um genocídio sistemático que chocou o mundo. Esta é a história deles. As sementes da Segunda Guerra Mundial foram semeadas nas cinzas da Primeira. O Tratado de Versalhes de 1919, que visava garantir a paz, em vez disso gerou ressentimento e instabilidade. A Alemanha, sobrecarregada com reparações e perdas territoriais, emergiu da guerra humilhada e economicamente destruída. Este terreno fértil permitiu que ideologias extremistas criassem raízes. Na Alemanha, o Partido Nazista, liderado pelo carismático, mas implacável Adolf Hitler, explorou esse descontentamento. A ideologia venenosa de Hitler, uma mistura tóxica de nacionalismo, antissemitismo e desejo de expansão, ressoou em uma nação que ansiava por sua glória perdida. O fracasso da Liga das Nações, a organização internacional criada para prevenir guerras futuras, encorajou ainda mais as nações agressoras. O mundo assistiu nervosamente enquanto Hitler, encorajado por seus sucessos iniciais, continuava a rearmar a Alemanha, violando os termos do Tratado de Versalhes. Em 1939, Hitler voltou sua atenção para a Polônia, exigindo o retorno da cidade de Danzig e um corredor através do território polonês. Quando a Polônia, apoiada pela Grã-Bretanha e França, se recusou a cumprir, Hitler desencadeou a Wehrmacht, a poderosa máquina militar da Alemanha. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs cruzaram a fronteira, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã da Polônia exibiu uma nova forma de guerra, a Blitzkrieg. Esta guerra relâmpago baseava-se na velocidade, surpresa e força esmagadora. Tanques alemães, apoiados por bombardeiros, destruíram as defesas polonesas, rapidamente dominando o exército polonês. Em poucas semanas, a Polônia foi invadida, dividida entre a Alemanha e a União Soviética, que haviam assinado um pacto de não agressão poucas semanas antes da guerra. Grã-Bretanha e França, honrando suas obrigações de tratado, declararam guerra à Alemanha. Na primavera de 1940, a relativa calma da Guerra de Mentirinha se estilhaçou. As forças alemãs lançaram uma ofensiva relâmpago, contornando a altamente fortificada linha Maginot e avançando profundamente na França. O exército francês, pego de surpresa, desmoronou sob o peso da Blitzkrieg alemã. Paris caiu em 14 de junho de 1940 e a França foi forçada a se render. Com a queda da França, a Grã-Bretanha ficou sozinha contra a máquina de guerra nazista. Nos céus da Inglaterra, a batalha da Grã-Bretanha graçava. A Luftwaffe, a força aérea alemã, lançou ataques implacáveis a aeródromos e cidades britânicas, tentando destruir a força aérea real e pavimentar o caminho para uma invasão alemã. No entanto, a RAF, auxiliada por radar e pela coragem de seus pilotos, lutou com tenacidade, forçando Hitler a adiar seus planos de invasão. Nos bastidores das linhas de batalha, um tipo diferente de horror se desenrolava. Impulsionado por uma ideologia distorcida e enraizada no ódio racial, o regime nazista implementou um plano sistemático para exterminar judeus e outros grupos considerados indesejáveis. Este genocídio,
conhecido como Holocausto, permanece um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Judeus, despojados de seus direitos e posses, foram reunidos em guetos e campos de concentração. Milhões pereceram nesses campos, vítimas de fome, doenças, excesso de trabalho e extermínio sistemático em câmaras de gás. O Holocausto permanece como um lembrete severo dos perigos do ódio e da intolerância desenfreados. O ano de 1942 marcou uma virada na guerra. A Batalha de Midway, uma vitória naval decisiva para os Estados Unidos, prejudicou a frota japonesa e conteve a expansão japonesa no Pacífico. No norte da África, as forças britânicas lideradas pelo general Bernard Montgomery derrotaram o Afrika Korps sob o comando de Erwin Rommel, a Raposa do Deserto, na Batalha de El Alamein. Na frente oriental, a Batalha de Stalingrado tornou-se um ponto de virada na guerra contra a Alemanha. O Exército Vermelho, lutando com incrível ferocidade, conseguiu cercar e destruir o 6º Exército Alemão, infligindo um golpe devastador do qual a Wehrmacht nunca se recuperaria totalmente. A vitória dos aliados no norte da África abriu caminho para a invasão da Sicília e da Itália continental em 1943. Enquanto isso, o Exército Vermelho continuou a destruir a máquina de guerra alemã, libertando vastas áreas da União Soviética. Em 6 de junho de 1944, o dia D amanheceu. Mais de 150 mil soldados aliados invadiram as praias da Normandia, França, na maior invasão anfíbia da história. Após combates ferozes, os aliados conseguiram uma posição na França, abrindo uma segunda frente contra a Alemanha. A libertação da Europa Ocidental havia começado. À medida que os aliados avançavam do oeste, o Exército Vermelho continuava seu implacável avanço do leste. Em agosto de 1944, Paris foi libertada e, no início de 1945, as forças aliadas cruzaram o rio Reno, entrando no coração da Alemanha. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim, enquanto as tropas soviéticas se aproximavam da cidade. Em 7 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, marcando o fim da guerra na Europa. No Pacífico, a guerra continuou. Os Estados Unidos, determinados a forçar a rendição do Japão, recorreram a uma nova arma devastadora, a bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial deixou um mundo destruído e transformado. Milhões de mortos, cidades reduzidas a escombros, economias em ruínas. A guerra remodelou a ordem global, com os Estados Unidos e a União Soviética emergindo como as duas superpotências mundiais. A guerra também deu origem às Nações Unidas, uma nova organização internacional dedicada à manutenção da paz e à promoção da cooperação entre as nações. Os anos do pós-guerra viram o início de uma nova era, marcada pela Guerra Fria, um período de intensa rivalidade e luta ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. 70 anos após sua conclusão, a Segunda Guerra Mundial continua a lançar uma longa sombra sobre o mundo. As lições deste conflito, os perigos da agressão desenfreada, a importância da cooperação internacional e a fragilidade da paz permanecem tão relevantes como sempre. Ao aprender com os erros do passado, podemos trabalhar por um futuro onde tais horrores nunca se repitam.